foi o melhor camisa 9 da seleção depois de Ronaldo Fenômeno. A nossa seleção sempre foi um celeiro de craques e cada número da camisa era um craque diferente. Mas se tinha uma camisa que brilhou muito na seleção foi a 9 de Ronaldo Fenômeno. Foram 98 jogos, 62 gols e 2 títulos da Copa do Mundo. Mas e depois de Ronaldo? Quem foi o melhor camisa 9 que jogou na seleção? Meu nome é Alvin, seja bem-vindo ao Camisa 10. Já senta o dedão no like, bora comigo para mais um vídeo. No vídeo de hoje, a nossa meta de likes é de 1000 likes, pra gente poder fazer a parte 2 desse vídeo, hein? O primeiro jogador a vestir a camisa 9 depois de Ronaldo foi Wagner Love. O ano era 2007 e Love vivia a ótima fase no CSKA da Rússia. O treinador da seleção na época era Dunga e ele convocou o jogador. Love entrou em campo 25 vezes com a camisa da seleção, marcou 9 gols e foi 2 vezes campeão da Copa América. No título de 2007, inclusive, ele foi titular. Seu último jogo com a camisa da seleção foi contra o Uruguai em novembro de 2007 pelas eliminatórias da Copa 2010. Depois de Wagner Love foi a vez de Nilmar, você lembra dele? Em 2008 o técnico ainda era Dunga e o treinador tentava acertar o ataque da seleção. Depois de Love não ter mantido a boa fase no CSKA, quem vestiu a camisa 9 foi Nilmar. O jogador estava muito bem com a camisa do Internacional e era grande destaque por aqui. Com a camisa da seleção ele fez 24 jogos e marcou 9 gols. Ele foi campeão da Copa das Confederações com a seleção em 2009, mas já não vestia mais a camisa 9 e era reserva do time. Nilmar disputou a Copa do Mundo de 2010, ele era uma das opções no banco de reservas. A última partida dele foi em 2011, em um amistoso contra a Romênia. No mesmo ano, em 2008, quando tentava ali acertar o ataque da seleção, Dunga convocou Adriano. Conhecido como Adriano Imperador, o atacante já tinha passado pela seleção brasileira e sua primeira convocação foi em novembro de 2000, mas ele ainda não tinha usado a camisa 9. Em 2008, a 9 foi dele. Naquele ano, o jogador era atacante do São Paulo e depois da temporada complicada no Inter de Milão, Adriano voltava a mostrar bom futebol no tricolor paulista e aí foi convocado por Dunga. Adriano fez 50 jogos com a camisa da seleção e marcou 29 gols. Ele foi campeão da Copa das Confederações e daquela Copa América histórica de 2004, quando o Brasil perdia para a Argentina. Adriano fez o gol salvador no último minuto, levou o jogo para os pênaltis e o Brasil foi campeão. Além disso, ele disputou uma Copa do Mundo, a de 2006. O último jogo de Adriano com a camisa da seleção foi em março de 2010, em um amistoso contra a Irlanda. Avançamos para o ano de 2009 e o camisa 9 da seleção era Luís Fabiano. O fabuloso vivia a grande fase com a camisa do Sevilha da Espanha. Goleador e ídolo por lá, ele foi convocado por Dunga. Não existem dúvidas de que naquele momento ele realmente era o cara para usar a camisa 9 da seleção. Naquele ano a seleção disputou a Copa das Confederações e o Luís Fabiano foi o jogador pontual na conquista. Importante em jogos difíceis, ele foi também artilheiro do torneio e melhor jogador da competição. Luís Fabiano fez 45 jogos com a camisa da seleção e marcou 28 gols. Ele foi campeão da Copa das Confederações e também de uma Copa América. Luís Fabiano ainda disputou a Copa do Mundo de 2010. O último jogo dele foi contra a Inglaterra, em fevereiro de 2013, em um amistoso. E depois de Luís Fabiano, hein? Quem vestiu a camisa 9 da seleção foi Alexandre Pato. Depois da Copa do Mundo de 2010, Dunga saiu do comando da seleção e quem assumiu foi Mano Menezes. O Pato não disputou a Copa e após a competição ele retornou à seleção logo na primeira partida da era Mano Menezes contra os Estados Unidos, em um amistoso que inclusive ele fez um dos gols da vitória. Pato era jogador do Milan e vivia muito boa fase. Com a camisa da seleção ele fez 28 jogos, marcou 10 gols e foi campeão da Copa das Confederações. O mesmo torneio que Luís Fabiano brilhou, Pato era reserva naquela época. A última partida de Pato na seleção foi em outubro de 2013 em um amistoso contra a Zâmbia. Mano Menezes ficou até 2012 e depois quem voltou a assumir a seleção foi Luiz Felipe Scolari, o Filipão. E o escolhido de Filipão para usar a 9 foi ele, Fred. Fred já havia sido convocado por Mano Menezes, mas não usava a camisa 9. Com o Filipão ele foi ganhando espaço e brilhou na Copa das Confederações de 2013. Em clubes naquela época ele brilhava com a camisa do Fluminense, como sempre fez quando vestiu a camisa do tricolor. Na seleção foram 39 jogos, 18 gols, uma Copa América e uma Copa das Confederações, onde inclusive ele foi o artilheiro do campeonato. Fred participou de 2 Copas do Mundo, em 2006 quando foi reserva e em 2014 como titular e camisa 9. A última partida de Fred com a camisa da seleção, infelizmente, foi o fatídico 7-1 para a Alemanha. Depois de Fred, a seleção brasileira teve 4 jogadores que utilizaram a camisa 9 em apenas 2 anos. Depois de Filipão, Dunga reassumiu a seleção e o primeiro jogador que usou a camisa 9 foi Diego Tardelli. O jogador estava na China naquela época, vestindo a camisa do Shandong Luneng e fez 14 jogos e 3 gols com a camisa amarela. Dunga chamou também Ricardo Oliveira, que fazia a grande temporada com a camisa do Santos na época. Ele fez no total 16 jogos e 5 gols na seleção, vencendo uma Copa das Confederações e uma Copa América. Outro que teve oportunidade com o treinador foi Jonas, na época jogador do Benfica, fazendo no total com a camisa da seleção 12 jogos e 3 gols. Quem também usou a camisa 9 na era Dunga foi Diego Souza. O jogador entrou em campo com a camisa da seleção 7 vezes apenas, marcou 2 gols. Depois de Dunga, quem assumiu a seleção foi Tite, e o treinador ficou por um longo período, e todos os jogadores que a gente vai citar a partir de agora foram convocados por Tite. Começamos
Vamos com Gabriel Jesus. O jogador fez 62 jogos e marcou 19 gols pela seleção. Ele tem um título da Copa América e atuou em 2 Copas do Mundo. Era Tite enquanto convocado e usava 9, ele era jogador do Manchester City. Gabriel Jesus segue sendo convocado. Quem também usou a camisa 9 com Tite foi Matheus Cunha. Foram 10 jogos até aqui e nenhum gol com a seleção brasileira. Matheus Cunha é campeão olímpico. Ele representou a seleção enquanto jogou no Atlético de Madrid e também no Wolverhampton. Ele também segue sendo convocado. Outro jogador que usou a camisa 9 com Tite é Gabriel Barbosa. Até o momento, o Gabriel tem 18 jogos com a camisa da seleção brasileira e marcou 5 vezes. Gabriel também é campeão olímpico. Ele ganhou lá em 2016. O jogador foi convocado para a seleção quando representava o Santos e também representando o Flamengo. No momento da gravação desse vídeo, ele não vem sendo convocado para a seleção. Para fechar a nossa lista de hoje, temos o camisa 9 da última Copa e o atual camisa 9 da seleção, Richarlison. O Pombo, como é conhecido, tem 47 jogos com a camisa da seleção e marcou 20 gols. Richarlison ganhou uma Copa América e é também campeão olímpico no ano de 2020. Ele foi convocado para a seleção representando o Watford, o Everton e também o Tottenham. Richarlison é o atual camisa 9 da seleção brasileira. Depois de Ronaldo Fenômeno, na sua opinião, qual foi o melhor camisa 9 da seleção brasileira? Meu nome é Alvin, já que você assistiu até aqui, deixe seu like e até a próxima.